Fala galera, beleza? Um forte abraço para todos, mais uma vez muito obrigado por retornar aqui ao canal. Aproveita, já deixa aquele like esperto, porque o seu joinha é muito importante aqui para os nossos vídeos. É claro, você que queira me acompanhar também no Instagram, algarismo Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. Twitter, a mesma coisa. Algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. Este que é mais um comentário sem freio, você sabe, aqui no canal Mauro Santana, toda semana pelo menos uma novidade para você de um assunto polêmico. E a novidade da semana agora é Bruno Henrique. Seria ele a melhor contratação, melhor custo-benefício do Flamengo no ano de 2019? Vários grandes jogadores foram contratados, Jorge André Arrascaeta, Gabriel Barbosa, o Gabigol, próprio Rodrigo Caio para a zaga de área, que caiu muito bem. Neste meio de ano também tivemos vários jogadores que foram contratados a peso de ouro, alguns que vieram em transferência livre, mas que têm um alto salário, casos, por exemplo, dos laterais Rafinha e Felipe Luiz, volante Gerson, revelado pelo Fluminense, foi contratado, ele que voltou da Itália, né, para onde ele tinha se transferido, quase 10 milhões de euros. Mas, para mim, o jogador que mais vem correspondendo com relação ao investimento que foi feito chama-se Bruno Henrique, atleta que defendeu o Santos no ano passado, juntamente com o Gabriel Barbosa, o Gabigol, que também veio para o Flamengo, eles que têm uma sintonia muito grande ali no ataque, trouxeram com eles este entrosamento da Vila Belmiro, e o Bruno Henrique, ao contrário do Gabriel Barbosa, apesar do Gabriel Barbosa ter vindo sem ônus, o Flamengo arca com seu salário que é elevado, mais de R$1.300.000 por mês, pouco menos que o dobro daquilo que recebe o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é só um pouquinho mais que a metade do Gabigol. Mas o Flamengo teve que fazer um aporte financeiro para a contratação do Bruno Henrique. Teve que pagar ao Santos cerca de 23 milhões de reais. E aí, deu certo? Eu vou trazer os números do Bruno Henrique e você tire as suas próprias conclusões. Bruno Henrique, que começou no Flamengo, ele estreou já na 3ª rodada do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, uma partida diante do Botafogo. Todo mundo lembra, né? Todo rubro-negro lembra. Ele que entrou no segundo tempo, estreou no segundo tempo, já que ele estava um tempo inativo, não chegou a participar da pré-temporada do Santos, então ele veio ao Flamengo fora de forma, não tinha como suportar ainda os 90 minutos, foi aproveitado pelo então técnico Abel Braga na partida já na etapa complementar, quando o Flamengo perdia por 1-0. E logo de cara foi decisivo, fazendo os 2 gols da virada rubro-negra em pleno Engenhão, e ainda poderia ter feito assistência para o gol que seria o primeiro de Gabriel Barbosa com a camisa do Flamengo. Não fosse o árbitro, de maneira completamente equivocada, confirmar a condição de impedimento, equivocada também, assinalada pelo seu auxiliar. Gol legalíssimo, o Flamengo teria vencido a partida por 3-1, mas esse gol que já surgiu nos acréscimos acabou anulado e a partida terminou 2-1 de virada para o Flamengo. Não satisfeito, o Bruno Henrique ainda fez diversos gols ao longo desta competição estadual, sendo extremamente importante para o rubro-negro, fazendo gol, por exemplo, em cima do Fluminense, muito embora o seu pior momento tenha sido justamente num Fla-Flu, quando ele foi expulso ainda no primeiro tempo, depois de atingir, até de maneira desleal, o lateral Gilberto da equipe tricolor. Mesmo assim, ele foi importantíssimo para o Flamengo já nas fases decisivas da competição. E a outra vítima do Bruno Henrique foi o Vasco da Gama. Ele repetindo o feito, fazendo 2 gols. Já tinha deixado 2 em cima do Fluminense e aí fazendo 2 gols em cima do Vasco da Gama na primeira partida da decisão do estadual, a partida que foi realizada no Engenhão, e a vitória do Flamengo pelo placar de 2-0. Bruno Henrique, portanto, terminou o estadual com 8 gols e 4 assistências, sendo o artilheiro da competição e também o jogador mais participativo das jogadas ofensivas do rubro-negro, já que suas 4 assistências também foram notadamente importantes, várias delas inclusive para o Gabriel Barbosa. Trazendo para o Campeonato Brasileiro, já são 7 gols do Bruno Henrique. Ele que acabou levando a pior
numa goleada diante do Vasco da Gama, já que o árbitro da partida, Leandro Voaden, confirmou o segundo gol, né, para o Gabriel Barbosa e não para o Bruno Henrique. No meu entendimento, a bola já havia superado a linha de fundo quando foi tocada pelo Gabriel Barbosa, e existe até uma certa controvérsia se não foi o zagueiro do Vasco que tocou nessa bola, que empurrou essa bola para dentro e não necessariamente o Gabriel Barbosa. Mas fato é que o gol foi confirmado para o Gabigol, né? Ele agradece bastante, afinal de contas, é artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro. Mas o Bruno Henrique está lá nos calcanhares. Já são 7 gols na competição nacional até a 15ª rodada. Agora o Bruno Henrique também está querendo tomar a dianteira, a primazia com relação ao Gabigol, seu colega, na Copa Libertadores, já que na fase de grupos o Flamengo terminou tendo como Everton Ribeiro seu artilheiro. Everton Ribeiro, que marcou 3 gols na fase de grupos, né? A quantidade de gols foi grande do Flamengo, mas os gols foram muito diluídos. Então, com 3 gols, o Everton Ribeiro acabou como artilheiro da fase de grupos. Só que o Gabriel Barbosa, que tinha 2 gols na fase de grupos, ele fez mais 2 na vitória por 2-0 do Flamengo, jogo de volta das oitavas de final, diante do Emelec, que forçou a disputa de pênaltis, durante a qual o Flamengo conseguiu a classificação para as quartas de final. E com esses 2 gols, o Gabriel Barbosa chegou aos 4. Mas eis que Bruno Henrique, o jogador mais participativo do Flamengo no que se refere, né, às jogadas ofensivas, né, participação direta nos gols durante a competição internacional. De quebra, Bruno Henrique deixa aí o Flamengo com uma condição muito favorável para chegar à semifinal da competição, já que o Flamengo leva 2 gols de vantagem para a capital gaúcha e, se perder por 2 gols de diferença, fazendo gols, ainda assim o Flamengo será o clube classificado. O Flamengo fica com a vaga, o Internacional tendo que fazer aí uma vitória por 3 gols de diferença para ultrapassar o rubro-negro. Ou seja, Bruno Henrique, com seus 8 gols, foi extremamente participativo. Não estou aqui dizendo que o Gabigol não é decisivo. Óbvio que é um jogador muito importante, afinal de contas, né, são 24 gols na temporada. Só que o Bruno Henrique, se a gente for analisar, a melhor temporada do Bruno Henrique, quando ele inclusive foi apontado como o melhor jogador em atividade naquele ano no futebol brasileiro, foi em 2017, quando ele ajudou o Santos, inclusive, a alcançar aí boas condições, né? Alcançar, se eu não me engano, a vice-liderança do Campeonato Brasileiro naquela oportunidade. E ele até recebeu diversas premiações, do Prêmio do Brasileirão, Bola de Prata da Placar e premiações de diversas naturezas pela sua excelente atuação durante o ano de 2017. Mas em 2018, todo mundo lembra, logo na partida de estreia do Santos no Campeonato Paulista, ele recebeu uma pancada no seu olho direito, sofreu 5 lesões diferentes no olho, sofreu inclusive um risco de descolamento de retina, ele poderia perder a visão, né? Mas foi submetido a diversos tipos de tratamento, inclusive foi submetido à cirurgia, ficou 4 meses afastado dos gramados, retornando, e aí completamente defasado com relação ao restante do elenco, não conseguiu repetir em 2018 a belíssima temporada que ele teve em 2017. Talvez por isso o Santos não tenha feito tanta força assim, não tenha feito tanta questão de segurar o jogador e acabou negociando com o Flamengo. Tanto que o Bruno Henrique quase foi parar no Cruzeiro, né? Cruzeiro que inclusive utilizar o dinheiro que o Flamengo pagou no De Arrascaeta para contratar o Bruno Henrique, mas o Flamengo falou, não, isso aqui é meu. Trouxe e o jogador está correspondendo. Para mim, então, Bruno Henrique, que custou ao Flamengo 23 milhões de reais, lembrando que uma dessas parcelas o Flamengo comprou em 3 parcelas, uma seria paga no ato, outra no meio do ano e a terceira somente em dezembro, né? Uma delas caiu, já que o Flamengo negociou a transferência do Fernando Uribe, o colombiano Fernando Uribe, atacante, com o Santos, a pedido do técnico argentino Jorge Sampaoli. Justamente por essa transferência, o Flamengo negociou com o Santos, portanto, a equação
de uma dessas parcelas. Uma dessas 3 parcelas caíram apenas para 2 parcelas, ou seja, são 23 milhões que, na verdade, caíram para 16. Então, para mim, é um custo-benefício ainda maior. Bom, se você discorda, se você acha que algum outro jogador contratado nesta temporada é um custo-benefício melhor que o Bruno Henrique, deixe então a sua opinião nos comentários aqui do vídeo. Mas é claro, deixe também o seu like. Se você gostou, aí tem mais motivo ainda para deixar aquele like esperto e valorizar aqui o nosso comentário sem freio. Se você ainda não se inscreveu, aproveite, inscreva-se e também assinale o sininho de notificação para você ser avisado toda vez que tiver um novo comentário sem freio, toda vez que um novo comentário sem freio for publicado, você vai ficar sabendo. Se você não gostou, pode dar o like da mesma forma que eu aceito. Valeu, galera! Quem quiser me acompanhar no Twitter, algarismo Mauro Santana, tudo junto, e o Santana com 2 N's, e o Instagram também, algarismo Mauro Santana, tudo junto, Santana com 2 N's. Eu vou ficar por aqui, tá ok? Se você quiser, pode passear aqui pelo canal e consumir os demais conteúdos, assistir os outros temas polêmicos aqui do Comentário Sem Freio. Valeu? Forte abraço!